Você acompanha agora a palestra A Vida no Mundo Espiritual. Expositor Antônio César Perry de Carvalho. Conferência ocorrida no dia 5 de abril de 2019, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Promoção Federação Espírita do Espírito Santo, no 14º Congresso Espírita do Espírito Santo. Amigo e companheiro de ideal espírita, o senhor Antônio César Perry de Carvalho, para nos falar sobre a vida no mundo espiritual durante os próximos 60 minutos. Nós saudamos com muita alegria os espíritas que acompanham mais um Congresso Espírita do Estado do Espírito Santo, e também a todos os internautas, radioouvintes que estão acompanhando pela Rede Amigo Espírita, pela rede da Mansão do Caminho e pela rede da Rádio Fraternidade. É, sem dúvida nenhuma, um momento de muita felicidade para nós evocarmos os 150 anos da libertação espiritual de nosso codificador, que nos legou uma mensagem absolutamente inovadora, marcante, principalmente no século XIX, em que ele viveu, cheio de transformações e de ebulições, e ele foi o intermediário para que o Espírito da Verdade consolidasse entre nós uma mensagem de chamamento à revivescência do cristianismo primitivo e, ao mesmo tempo, com toda a iluminação da certeza da imortalidade da alma e da relação entre as dimensões corpóreas e incorpóreas. Exatamente esses 150 anos de Allan Kardec é que servem de motivação para que agora a Federação Espírita do Estado do Espírito Santo promova um evento chamando a atenção, tendo como tema central a vida no mundo espiritual. Para nós, sem dúvida, é um dos temas mais cativantes, mas nós não poderíamos deixar de focalizar lá atrás dois momentos da vida de Jesus entre nós. Os dois momentos em que ele subiu ao monte. Subiu ao monte para proferir o famoso Sermão das Bem-aventuranças, onde ele cativava a população, os corações, para uma nova proposta, que era a proposta do amor, do consolo, da orientação imorredoura. Mas sem dúvida nenhuma, ao longo dos séculos, quando analisamos os textos sobre o Sermão da Montanha, nós entendemos que ali está toda uma proposta de uma doutrina social e política de completa renovação para a nossa civilização. Ali está a base essencial da mensagem de Jesus. Mas entre as afirmativas ou convites que Jesus assinala naquele instante, ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. O outro instante que ele sobe ao monte Tabor, acompanhado a pouca distância de Pedro, Tiago e o jovem João. Ele se transfigura, se torna envolto em luz, pois se trata do Espírito mais puro e perfeito que habitou a terra, segundo o livro dos Espíritos. Ao mesmo tempo, surgem dois vultos ao lado de Jesus, Moisés e Elias. Portanto, Jesus dialoga na frente de seus discípulos com dois homens mortos. Estabelece-se ali um momento da reinauguração triunfal do diálogo com a espiritualidade, mostrando
que os seres continuam a viver após a morte física e que têm condições de manter contato, de se manifestar junto a nós. Ao mesmo tempo, de uma nuvem, uma voz identifica o Filho, e é nessas condições todas é que nós começamos a perceber a excelência da manifestação de ordem espiritual que acontece em todo o cenário da vida de Jesus entre nós. Momentos de cura, momentos de atendimento de criaturas combalidas, momento em que, entre aspas, ele ressuscita ou reanima corpos que estariam entrando num processo complexo, de desagregação. É interessante que ele anda sobre as águas. Jesus, portanto, ele conhecia as leis, as condições da natureza, porque não se trata de milagre, não era uma derrogação de leis, mas uma utilização de leis que eram desconhecidas ao homem daquela época. E é esse instante magnífico que fez com que a mensagem de Jesus ficasse muito firme entre os seus discípulos. Porém, ante o momento da crucificação, surge a grande decepção. O receio, os discípulos se escondendo. Apenas o mais jovem João é que estava com Maria, acompanhando todo o episódio da crucificação. Não imaginavam que o homem que havia prodigalizado tantos feitos, de repente tinha sido condenado e executado. Entretanto, 3 dias depois, esse homem reaparece. Ele se torna visível e Maria Madalena teve dificuldade de identificá-lo no primeiro instante. Corre para avisar aos outros, mas eles também veem a presença de Jesus. A Maria, aos discípulos, aos homens que caminhavam pela estrada de Emaús, às margens do mar de Tiberíades, ou seja, num período de 40 dias, 11 vezes Jesus apareceu. 11 vezes Jesus deu mostras da imortalidade da alma. E que se não bastasse essa sequência de fenômenos, dentro da tradição judaica, no 50º dia após a Páscoa, havia uma festa muito esperada de Pentecostes, que seria, guardadas as devidas proporções, um tipo de festa em ação de graça pela colheita. Porém, aquele momento foi especial, porque num determinado local, num determinado salão, onde estavam presentes vários seguidores de Jesus, ocorrem várias manifestações de efeitos físicos, efeitos inteligentes, demonstrando mais uma vez uma interferência que não era comum àquela época. A manifestação de ordem espiritual, tanto nas aparições de Jesus, como no fenômeno de Pentecostes, foram, na verdade, aquela alavanca propulsora, importante e indispensável para a consolidação da mensagem de Jesus. E o desânimo dos discípulos, de seus seguidores, se desfez, porque eles tinham a certeza de que tudo aquilo que ele havia ensinado, praticado, prodigalizado em muitos episódios, eram realmente autênticos. A partir daí, cheios de fé, de coragem e de esperança, eles iniciam o trabalho da difusão dos ensinos de Jesus. E é nessas condições que nós vamos encontrar nomes destacados, vultos de grande dedicação, e sem dúvida nenhuma, nós não poderíamos deixar de apontar o maior discípulo do mestre, indireto, porque não o conheceu pessoalmente, o antigo doutor da lei, Saulo de Tarso. Agora Paulo, o apóstolo, que estava fundando várias agremiações
de seguidores de Jesus no entorno do mar Mediterrâneo, mas mantendo aquela simplicidade, a fidelidade aos ensinos de Jesus, inclusive praticando o intercâmbio com a espiritualidade. E é nessas condições que ocorrem as mais belas manifestações espirituais numa dessas agremiações mais promissoras da época, que era de Antioquia, de tal maneira que ocorriam até as manifestações de voz direta, dada as condições criadas dentro de um ambiente de solidariedade e de fraternidade que era adotado por todos os seguidores de Jesus. E exatamente Paulo de Tarso, viajando com a maior dificuldade, sendo alvo de maledicências, de calúnias, de perseguições, de prisões, de apedrejamentos, mas ele dava a demonstração eloquente da sua certeza nos ensinos de Jesus. E quando ele escreve a primeira epístola aos Coríntios, ele dedica 3 capítulos acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes, e passa a discorrer sobre vários dons, de tal maneira que quando nós olhamos aquele texto de Paulo, nós temos a sensação que estaríamos sentindo ali a montagem e uma recomendação para uma reunião mediúnica espírita. É interessante que quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, ele, que era o doutor da lei da antiguidade, que tinha todo aquele conhecimento e a fidelidade a Moisés, não teve medo, não teve receio nenhum de escrever que se Moisés havia colocado véus para que os israelenses, os filhos de Israel, não entendessem uma série de coisas, era hora de, através da conversão nos ensinos de Jesus, de superarmos tudo isso. Que véus seriam esses? Seriam aqueles véus que estão presentes desde Deuteronômio, mas que não foram suficientes, porque apesar das proibições, o intercâmbio com a espiritualidade sempre existiu e sempre foi registrado em vários momentos, não só dos textos bíblicos, como também de outros livros históricos da nossa humanidade. E é interessante que nessa segunda epístola aos Coríntios, ele chega a falar também da casa espiritual. Mas quando a casa espiritual de pedra ela for derrubada ou for destruída, nós temos a casa que é imortal, que é imperecível. Ou seja, ele estava se referindo a uma outra edificação, a edificação espiritual, a edificação moral, a nossa casa espiritual. É a nossa atmosfera, como nós entendemos, no conjunto da nossa habitação, numa presente reencarnação. E é nessas condições também que nessa segunda epístola aos Coríntios, ele faz um registro presente em outro texto, em Atos dos Apóstolos, que sob a orientação dele foi registrado por Lucas, dizendo o seguinte: conheci certo homem há 14 anos atrás, que subiu ao paraíso, ou de acordo com algumas traduções, subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, as quais eu não posso reportar. E é interessante que estudiosos bíblicos tradicionais, tanto na ala protestante como na ala católica, há muito tempo informam que Paulo, na verdade, estava fazendo um depoimento. E aí nós temos que pensar no seguinte: conheci certo homem que há 14 anos atrás. Lembrando que a segunda epístola aos Coríntios foi escrita aproximadamente no ano 55 da nossa era, nós vamos chegar no ano 41. E é importante situarmos que era a fase de adequação, de preparação do antigo doutor da lei Saulo de Tarso
às condições de seguidor de Jesus, onde ele passava por momentos de tensão, de pressão, de muita dificuldade e intensas dúvidas. E Emmanuel, que no romance Paulo Estevão, pela psicografia de Chico Xavier, ele decifra esse enigma. Diz o seguinte: naquele dia, o ex-doutor da lei Saulo de Tarso adormeceu realmente atemorizado, extremamente preocupado. E quando ocorre o fenômeno da emancipação parcial do espírito, um fenômeno que acontece em muitas situações durante o nosso sono físico, Saulo se defronta com duas entidades espirituais que se aproximam dele: Gesiel, o nome judeu de Estevão, que havia sido, na verdade, a vítima do grande algoz do cristianismo, e ao lado dele a sua irmã, Abigail, a antiga noiva do doutor Saulo de Tarso. Quando ele os vê, entra em prantos e lança um turbilhão de dúvidas, de perguntas, querendo alguma informação, alguma orientação. E Abigail se antecipa: Saulo, por que choras se apenas começas? Emmanuel estabelece ali o registro de um diálogo muito rico, mas nós vamos resumir rapidamente em uma síntese de 4 palavras que representam a orientação ou o lema de Abigail para o antigo noivo. Saulo ama, trabalha, perdoa e espera. A partir daquele instante, o antigo doutor da lei definiu-se rapidamente e inicia toda uma jornada com passos firmes e enérgicos para a divulgação da mensagem de Jesus. Ou seja, o homem que havia entrado no terceiro céu ou no paraíso era ele próprio. Na tradição judaica, o terceiro céu, ele é comparável ao conceito dos católicos relacionado com o paraíso. Então ele foi levado a um ambiente espiritual agradável, bonito, leve, e que foi extremamente promissor para ele aquele contato. Mas ele não podia relatar todas aquelas informações, porque ele poderia mais uma vez ser confundido e denegrido. Mas foi exatamente essa imersão de Saulo de Tarso no mundo espiritual, num processo de emancipação parcial, que deu solidez aos seus passos. Vejam, portanto, que nós vamos em vários instantes sentindo que as nossas entradas ou rápidas percepções do que seria o mundo espiritual já começam a nos trazer uma antecipação de todo um cenário com amplas perspectivas. E é exatamente isso que continua a acontecer ao longo dos séculos, na nossa história, em vários pontos, em vários momentos da nossa civilização. Nós não podemos deixar de lembrar que essas percepções sobre um novo mundo, uma nova situação, elas se acentuaram exatamente após o século XVI, XVII, XVIII e finalmente no século XIX. E há vários casos de pessoas ligadas ou não necessariamente vinculadas estritamente a religiões. Nós poderemos dizer que entre esses que tinham vínculos também, tendências místicas ou religiosas, mas vinculados à ciência, e era uma época confusa nessas relações, o famoso astrônomo alemão Kepler. Ele começa a fazer registros e compor toda uma teoria, como se ele estivesse em Marte ou na Lua. Ou seja, as informações que ele traz
para uma nova proposta de astronomia, é como se ele tivesse se deslocado espiritualmente. Nós poderíamos dizer que ele teria sido um psiconauta, que realmente ele foi levado em espírito para ter essas visões ou essas sensações. Mas de repente, na passagem do século XVII para o século XVIII, surge um grande médium, de origem sueca, mas radicado em Londres, Emanuel Swedenborg, portador de vários dons de ordem espiritual. E Emanuel Swedenborg, ele escreveu livros que foram um autêntico sucesso na época, extremamente utilizados no mundo anglo-saxônico, inclusive nos novos territórios que surgiam no agora Estados Unidos da América. Esses livros se chamavam Arcana Celestia, Céu e Inferno e Nova Jerusalém. O que falava Emanuel Swedenborg, em transe, obviamente, e registrando nesses livros descrições de um mundo espiritual, ideias semelhantes a colônias espirituais. E ele foi bastante seguido e suas obras adotadas no mundo anglo-saxônico. Mais à frente, em meados do século XIX, na cidade de Nova York, Andrew Jackson Davis, médium também, trabalhador e vinculado ao chamado New Spiritualism, ou seja, aquilo que nasceu nos Estados Unidos em função dos fenômenos de Hydesville, que não é precisamente o espiritismo, mas utilizava da manifestação do intercâmbio espiritual. Mas Davis, ele faz descrições da Summerland, ou seja, uma colônia espiritual dedicada a jovens. Em função dessas descrições dessa colônia, é que nos Estados Unidos, naquela época, dentro do novo espiritualismo, surgiam também agremiações, reuniões que seriam predecessoras das chamadas mocidades ou juventudes espíritas, que surgiram tempos depois no seio do movimento espírita. Essas descrições, portanto, vão surgindo aqui e acolá e de uma forma absolutamente espontânea. No século XIX, ao mesmo tempo que se desenvolvia todo esse movimento nos Estados Unidos, um professor francês era chamado para o estudo das mesas e banquetas girantes. Era o professor Rivail, que veio a ser o nosso codificador Allan Kardec. E ele retira do fenômeno uma série de informações que ele passa a valorizar muito mais do que o fenômeno propriamente dito. E desse conteúdo e de muitas outras informações espirituais que foram surgindo agora de uma rede de médiums, que ele analisava detidamente a harmonia entre o conteúdo das várias mensagens, é que começam a surgir as obras da codificação, iniciando com o Livro dos Espíritos e logo depois o Livro dos Médiuns, que ele chamou de Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Mas no ano de 1865, ele lança O Céu e o Inferno. E é nesse livro que surge um ineditismo no contexto da literatura mundial, porque é o primeiro estudo de casos de manifestações espirituais. Ele registra as manifestações que ocorriam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e passa a estudar quem era o comunicante, como ele estava agora se manifestando. E, em consequência desses seus estudos, ele cria uma classificação agrupando de acordo com estados de alma os vários tipos de espíritos comunicantes. E ali qual é a surpresa?
A surpresa é que aqueles espíritos orgulhosos, intelectualizados, alguns se dizendo ateus, se manifestavam extremamente surpresos, porque passado algum tempo de se encontrarem do outro lado da vida, eles tinham a certeza de que tudo aquilo que eles haviam pregado, ensinado ou acreditado aqui na vida corpórea não era real, e que realmente havia a vida espiritual. O impacto e a surpresa dos suicidas, que apesar do dano que eles criaram ao corpo e comprometendo toda a projeção de uma vida corpórea, eles encontraram o maior sofrimento do outro lado, porque estavam vivos e acarretados ainda com as consequências de seu ato. É interessante que vão surgindo várias manifestações, e entre elas a dos espíritos arrependidos. Havia também dos espíritos felizes, dos espíritos infelizes, mas nós vamos citar um caso muito interessante de um espírito arrependido. Trata-se do Padre Verger, que no dia 3 de janeiro do ano de 1857, portanto antes do lançamento do Livro dos Espíritos, ele assassina o arcebispo de Paris, na saída de uma solenidade religiosa. A razão do ato é porque esse Padre Verger tinha ideias revolucionárias para a época. E num momento que a Igreja Católica era absolutamente controlada por um papado conservador, ele falava que deveria ser rompida a tradição do celibato, não aceitava dogmas como de Conceição, da Concepção de Maria e outras coisas mais. E é nessas condições que uma hora ele, irado e não se controlando, assassina o arcebispo de Paris. Foi preso em flagrante, rapidamente julgado, condenado e enforcado num prazo de 20 dias. E um dia ele se manifesta na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mostrando-se arrependido do seu ato. Mas naquela época, já passado alguns anos, ele já tinha a ideia e a informação que, apesar do grande erro cometido, do desrespeito à lei de Deus, ele teria uma nova oportunidade, e ele seria preparado para voltar ao cenário físico. Então nós começamos a perceber, naquelas primeiras manifestações estudadas, magnificamente registradas por Allan Kardec, a ideia do arrependimento, da expiação ou da provação, e depois do processo de aperfeiçoamento, dando uma nova visão efetivamente sobre Deus. Nessas condições todas, e logo depois de Allan Kardec, nós temos aqui no Brasil um médico e político, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, bastante conceituado na antiga capital imperial. E eis que no momento em que ele já havia consultado médiuns, foi melhorado no tratamento oferecido por médiuns, mas ele não havia se declarado e nem aceito o espiritismo. O seu filho, o segundo filho do primeiro casamento, chamado Antônio, havia ingressado na faculdade de medicina, representando, portanto, uma grande expectativa favorável e satisfação para o pai. De repente, esse jovem Antônio começou a ter algumas atitudes estranhas, e que foram se acentuando, de maneira que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes procurou vários colegas. Várias formas de tratamento foram adotadas, até que chega um momento que um deles diz a Bezerra: o seu filho precisa ser internado num sanatório, ou num hospício, que eram as duas palavras que eram utilizadas e que tinham hospitais com essas características na cidade do Rio de Janeiro. Isso foi um grande choque a Bezerra de Menezes. E como ele já estava se interessando pelas informações espíritas, ele soube
que alguns amigos dele, inclusive o Dr. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, também deputado geral, que tinha acentuada a liderança política na capital, Dr. Antônio Luiz Saião, o médium Frederico Júnior e outros, davam atendimento àquelas criaturas que eram consideradas loucas para o mundo, mas que eram chamadas e tratadas como obsidiados nos grupos nascentes da cidade do Rio de Janeiro. Bezerra se submete e leva seu filho Antônio. O tratamento se prolonga por alguns anos e ele é curado. O jovem recobra novamente a consciência. Todavia, o tempo prolongado e a intensidade daquela interferência de natureza espiritual, e que Bezerra veio a ter informação nessas reuniões, que ali estava ocorrendo um processo de expiação, eram antigos homens que foram, na verdade, denegridos e prejudicados por Antônio numa vida anterior, que estavam atuando como ferozes perseguidores. Mas resolvida essa questão, infelizmente, pelo tempo prolongado e pela intensidade, permaneceram algumas lesões no sistema nervoso de Antônio. Ele não pôde retornar ao curso de medicina, mas começou a levar uma vida razoavelmente saudável. Porém, a sua situação expiatória não era fácil. 3 anos depois do seu atendimento e da sua cura, ele desencarna repentinamente de febre tifoide, numa viagem de navio entre o Rio de Janeiro e o Nordeste. Bezerra passou por vários reveses desse tipo na sua vida. Em função disso, ele escreveu uma obra magistral, A Loucura sob Novo Prisma, que naquela oportunidade ele transformou o texto como uma tese que foi encaminhada à Academia Nacional de Medicina. Apenas no ano de 1920, quer dizer, 20 anos após a desencarnação de Bezerra, é que aquele texto foi transformado em livro e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quando nós lemos esse livro hoje, nós sentimos a atualidade da obra, porque ele analisa o contexto das preocupações, das relações que já eram analisadas ou pensadas entre a dimensão corpórea e a dimensão incorpórea. Ele já trazia as informações das pesquisas da chamada ciência psíquica, que já acontecia no século XIX, com Richer na França, com William James nos Estados Unidos, com Oliver Lodge e William Crookes na Inglaterra. Ele cita todas essas pesquisas, mas finalmente ele passa a abordar especificamente a questão da obsessão. E aí deixa claro que se trata na realidade de uma ação negativa de entidades espirituais que passam a perturbar e a influenciar algumas criaturas encarnadas. Esse livro é, sem dúvida nenhuma, marcante. A Loucura sob Novo Prisma. Ao mesmo tempo em que nós temos essa série de obras, nós vamos encontrar um fato histórico retumbante na Inglaterra. Sir Oliver Lodge, físico que trabalhou como um dos precursores na aplicação dos raios que vieram a ser designados de raio-x e adotados depois na medicina, reitor da Universidade de Birmingham, um dos fundadores da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, em contato com todos esses pesquisadores de várias partes do mundo. Ele de repente tem um filho que é chamado para combater na Primeira Guerra Mundial, e o seu filho Raymond Lodge,
ele desencarna nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial em solo francês. Aquilo foi um impacto profundamente constrangedor e negativo para Oliver Lodge. Mas em seguida, ele passa a receber informações espirituais espontâneas, de médiuns que ele pesquisava, de médiuns que ele analisava, tanto da Inglaterra como dos Estados Unidos. E o conjunto dessas mensagens, assinadas pelo seu filho, morto na Primeira Guerra Mundial, trazem revelações marcantes. Raymond, ele passa a descrever cidades no mundo espiritual, muito semelhantes às nossas cidades. Passa a descrever que os espíritos que estavam vivendo naquela cidade, naquele ambiente, tinham muitas vezes necessidades físicas semelhantes às nossas. Então aí nós começamos a perceber uma faixa espiritual ou uma faixa vibratória. Quando Oliver Lodge publica esse livro em 1916, foi um best-seller na Inglaterra, com sucessivas reedições até o ano de 1922, um dos livros mais vendidos na Inglaterra naquela oportunidade. Vejo, portanto, que nós estamos a todo instante chegando próximo a um limite, a uma fronteira, alguma coisa que nos mostra algo a mais dos nossos sentidos ditos físicos. E é exatamente nessa época que no interior de Minas Gerais, numa pequenina cidade chamada Pedro Leopoldo, próxima a Belo Horizonte, uma família, Xavier, tem uma das filhas mais velhas acometida também de surtos, de problemas altamente preocupantes e que eram chamados de loucura pela maioria das pessoas. Se tratava, portanto, de Maria da Conceição Xavier, uma das irmãs mais velhas de Francisco Cândido Xavier. E depois de muita insistência, alguns amigos da família sugeriram ao casal, aos pais, que chamasse um casal de médiuns, Carmen e Hermínio Perácio, que moravam numa fazenda no município próximo de Matozinhos. E no dia 7 de maio do ano de 1927, chega esse casal à casa para o atendimento de Maria. Trazem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedem licença para uma leitura, uma prece, aplicação de passe em Maria, e ela começa a dar sinais de uma tranquilização. Ao mesmo tempo, essa médium, Carmen, se dirige ao jovem Francisco Cândido Xavier, então com 17 anos. Ali sobre a mesa tem 2 tesouros que a sua mãe pede para você valorizar. Era o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pediram licença para que levassem, conduzissem Maria da Conceição Xavier para a casa deles, porque ela precisaria de um tratamento mais prolongado. Chico, que não era espírita, mas que era detentor de uma mediunidade espontânea desde a sua infância, e que era extremamente vinculado ao pároco da cidade, inclusive desenvolvia aulas de catecismo na igreja. Ele passa a ler avidamente os 2 livros. 40 dias depois ele estava convencido da teoria contida nas 2 obras de Allan Kardec. Resolve, juntamente com o irmão mais velho, José Xavier, a fundar um centro. Imagina uma cidade pequena, controlada pela Igreja Católica no interior de Minas, surgir um centro espírita. E isso vem a lume no final de junho do ano de 1927. Logo em seguida, no dia 8 de julho de 1927, Chico Xavier, com 17 anos de idade, repentinamente psicografa em público.
Era a sua primeira mensagem. E aí começa o aparecimento de uma série de obras, a começar de Parnaso de Além-Túmulo. E é nessa sequência que ele vem a conhecer o seu orientador espiritual, Emmanuel. E no ano de 1941, Emmanuel surge a Chico dizendo o seguinte, que ele deveria se preparar, porque o mundo espiritual estava elaborando um projeto de elaboração de uma série de livros para trazer informações sobre o mundo espiritual para a humanidade. E apresenta um jovem médico desencarnado no Rio de Janeiro, em que ele dá o nome de André Luiz e pede que realmente não se preocupasse com a identificação dele. Esse espírito André Luiz passa 2 anos e meio acompanhando as atividades de Chico e se afinizando com a mediunidade de Chico Xavier. E no ano de 1944 publica o livro Nosso Lar, onde descreve em detalhes a sua reentrada no mundo espiritual e uma sucessão de episódios ligados à colônia espiritual Nosso Lar, a sua organização, e que nós passamos a venerar no movimento espírita, inclusive lançando um filme de grande sucesso em 2010, por ocasião do centenário de Chico Xavier. Mas é uma sequência de livros, e nessa sequência nós devemos destacar que, entre outras obras de autoria de André Luiz, o livro Os Mensageiros, relatando as incursões de espíritos ligados a uma colônia Nosso Lar no atendimento de encarnados. Então, mostrando a inter-relação entre as duas humanidades, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. No livro No Mundo Maior, o foco adotado por André Luiz é em torno de casos em que os espíritos, muitas vezes, aproveitando de situações desapropriadas por parte de pessoas encarnadas, passam a influenciá-las e provocando cenas de desequilíbrio ou distonia mental, provocando cenas de aborto, provocando cenas de fraudes no intercâmbio mediúnico e muitas outras condições que podem comprometer a vida de uma pessoa, mas os espíritos atuando e tentando ajudar e libertá-los de toda aquela situação. Ou seja, a sequência de livros de André Luiz, que é conhecida na verdade como a coleção Vida Espiritual, são de extrema importância para nós no movimento espírita, porque passa a complementar a obra de Allan Kardec. Se em Kardec nós encontramos a base, os fundamentos, nas obras psicográficas de Chico e na série André Luiz, nós encontramos detalhamentos e ilustrações que nos permite uma compreensão melhor de todo esse contexto complexo que é o mundo espiritual. Ou seja, nós somos seres interexistentes. Porque da mesma forma que aqui nós estamos encarnados, os espíritos dos desencarnados estão aqui apenas numa outra dimensão e em várias condições e situações evolutivas. E nós vamos atraí-los ou vamos envolvê-los de acordo com o nosso padrão vibratório. É nessas condições, portanto, é que nós passamos, nós espíritas, a conhecer melhor a realidade do mundo espiritual, que já era sentida em vários momentos, em várias situações da nossa civilização e de vários povos. Mas Chico Xavier, ele passa, principalmente a partir de 1970, a ser o intermediário para a manifestação de muitas entidades espirituais
que escrevem cartas aos seus familiares. Nós tivemos a feliz oportunidade de visitar Chico Xavier em Uberaba durante mais de 20 anos, tanto na Comunhão Espírita Cristã como no Grupo Espírita da Prece, e acompanhando as orientações, os diálogos de Chico e a recepção dessas mensagens. Quantas filas se formavam de criaturas aflitas, que chegavam muitas vezes em desequilíbrio em função da perda de um ente querido. E o dia que recebiam a mensagem era uma completa transformação. E logo depois se transformavam também em lidadores do bem no contexto das comunidades em que viviam, porque mudavam o rumo das suas existências com a certeza da imortalidade da alma. E é interessante que entre as muitas mensagens, são milhares e milhares e centenas de livros ou textos reunindo essas mensagens, nós vamos destacar apenas uma, que nós tivemos a oportunidade de entrevistar os pais desse jovem por ocasião do centenário de Chico Xavier, juntamente com o Oceano Vieira de Mello. Trata-se do casal Dr. Davi Muscat e esposa, ele médico radicado na cidade de São Paulo, o casal extremamente vinculados ao judaísmo, bem envolvidos nas atividades da sinagoga. E de repente, Dr. Davi, que era médico, teve o seu grande sonho realizado quando o filho Roberto, mais velho, foi aprovado numa faculdade de medicina. E logo depois do resultado, esse jovem precisou fazer um tratamento na área de otorrino e usou uma medicação, instilou uma medicação em casa que provocou um choque anafilático. Não havendo tempo suficiente para que chegasse até um hospital para receber o socorro, esse jovem desencarna assim repentinamente, frustrando toda a expectativa e a esperança dos pais. Ele entra em tal desespero que ele passou a frequentar o cemitério de São Paulo, dormindo junto ao túmulo do filho. Tal a situação de desequilíbrio em que ele se encontrava. E foram tantas cenas desse tipo que vários amigos passaram a recomendar ao casal que fossem a Uberaba, que visitassem Chico Xavier. E um dia eles aqueceram. Depois de algumas visitas a Chico Xavier, eis que o jovem Roberto se manifesta. E aí vem um detalhe extremamente interessante, e que nós espíritas precisamos meditar sobre isso. O jovem era um entusiasta do judaísmo. Havia passado por todas aquelas iniciações dentro da tradição judaica. Não conhecia outra religião. E quando ele escreve pela psicografia de Chico, ele usa várias palavras em Yiddish, cita vários detalhes de cerimônias judaicas e relata que no mundo espiritual ele foi recebido e atendido por rabinos. Ou seja, ele passa a descrever um ambiente judaico no mundo espiritual. É importante nós pensarmos nisso, porque se nosso lar é a colônia mais conhecida e mais difundida no Brasil, nós temos centenas e centenas de colônias em nosso país, na atmosfera fluídica de nosso país, e cada uma com as suas características. E Emmanuel, quando ele fez a apresentação desse conjunto de mensagens, ele respeita a crença do jovem Roberto e da família. Não fala em Jesus, mas usa uma outra adjetivação, o grande profeta, para não chocar as suscetibilidades daqueles que têm a sua crença consolidada no judaísmo. E ao entrevistarmos o casal, eles nos relataram que eles levaram essas mensagens ao conselho de rabinos, leram, estudaram, não recriminaram.
mas continuaram ligados à sinagoga, mas agora com a crença, a certeza da imortalidade da alma, e envolvidos também em vários trabalhos ou atividades de benemerência. Esse fato que nós relatamos sugere-nos aí várias reflexões para pensarmos também no respeito à diversidade dos espíritos comunicantes, à diversidade das realidades espirituais, e que exatamente isso brota das obras psicográficas de Chico Xavier. E assim é nessas condições que nós podemos lembrar de um episódio que nos marcou muito. Exatamente no dia do centenário de Chico Xavier, 2 de abril do ano de 2010, o presidente da FEB não pôde comparecer numa solenidade junto ao Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, e nós fomos representá-lo. A prefeitura fechou a rua, convidou a banda da Polícia Militar de Minas Gerais para se apresentar. Foi uma cerimônia em homenagem ao maior vulto da cidade de Pedro Leopoldo. E de repente, no final de toda essa cerimônia, o mestre de cerimônias que estava lá pediu que tirassem a lona de 2 caminhonetes que estavam estacionadas ali em frente. E ao retirarem a lona e abrirem as grades, eram muitas pombas. E elas saem voando num bailado belíssimo em cima da rua em direção ao centro, e o mestre de cerimônia diz assim: o voo bailado dessas pombas simbolizam milhares e milhares de espíritos que foram libertos pela mediunidade de Chico Xavier. É, na verdade, esse relacionamento com a espiritualidade, com o sentido fraterno, solidário, é que pode contribuir também, não apenas para o nosso equilíbrio pessoal, mas para a melhoria do conjunto e da própria sociedade em que nós vivemos. E aí nós lembramos do dia que Jesus subiu ao monte e falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Há dúvidas e há traduções que dizem que o correto seria: bem-aventurados os pobres em espírito, e não de espírito. E quando fala de pobres em espírito, amplia o rol, e todos nós estamos incluídos, sem nenhum sentido pejorativo. E nós, como pobres em espírito, viajores da eternidade, com várias marcas e problemas registrados no passado, e agora com mais uma tentativa para consolidarmos o arrependimento, a expiação e a reparação, é que nós estamos aqui. Bem-aventurado significa ventura, significa futuro, significa destino. E isso não se realiza numa única existência, mas num conjunto de existências. Haja vista que o grande líder e pioneiro espírita Eurípides Barçanufo, enquanto ele era o homem de confiança do padre de Sacramento, coroinha, vereador e professor, e não entendia o sermão das bem-aventuranças, mesmo tendo uma licença especial na época para levar a Bíblia para casa, que isso não era permitido, ele não se convencia, porque tantos contrastes, tantas iniquidades e as pessoas morrendo num período tão curto de tempo. E é nessas condições que ele passa algum tempo nessas aflições e dúvidas, até que um dia o tio dele, senhor Mariano, chegando na casa de sua mãe, ele trazia no seu bolso um livro, porque o sobrinho costumeiramente crivava-o de perguntas. Ele disse: meu sobrinho, tudo o que eu gostaria de dizer a você eu não tenho condições, mas eu trago um livro novo.
depois da morte de Leon Denis, que havia sido recém-traduzido para o português. Naquela noite, no dia seguinte, o jovem Euridice Barçanufo não dormiu, não foi trabalhar e leu avidamente o livro inteiro para finalmente agradecer ao tio. Finalmente, eu reconheço a beleza e a glória da criação, porque ele havia compreendido que com a certeza na imortalidade da alma e a lei das vidas sucessivas, Deus é Pai, Deus é misericórdia, Deus é justiça. E as bem-aventuranças, elas se realizam, mas não numa única existência. Seremos, pois, bem-aventurados como pobres em espírito, no momento em que consolidarmos na nossa intimidade espiritual aquelas características de ética e de moralidade que emanam da lei de Deus ensinada por Jesus. E aí o reino de Deus estará realmente no nosso coração, e a lei de Deus estará esculpida na nossa consciência, como diz o livro dos Espíritos. É nessas condições que nós evocamos, portanto, todas essas informações de uma trajetória que se passou em nossa civilização, para compreendermos que o conhecimento da realidade da vida espiritual modifica as criaturas e melhora o homem e vai melhorar a própria sociedade. Nós podemos lembrar agora que se Paulo um dia recomendou o intercâmbio com a espiritualidade, mas com decência, com disciplina, com ordem, é ele também que nos fala nas suas epístolas, aos Tessalonicenses, por exemplo: examinai tudo, retende o bem. Aos Coríntios: nem tudo que é lícito me convém. Mas é ele também que nos recomenda, sem dúvida nenhuma, que nós temos que nos transformar em cartas vivas e não cartas escritas, cartas registradas pelo exemplo. E é nessa hora que Paulo faz uma recomendação muito importante na sua segunda epístola aos Coríntios, e que todo esse contexto é válido para o momento que nós vivemos no mundo e no país. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E a essa altura é que, sem dúvida nenhuma, nos vem à mente as observações de Emmanuel, quando nos fala o seguinte: nós construímos o nosso céu, ou, de acordo com a nossa rebeldia, podemos estender o nosso inferno também. É importante, no momento em que nós estamos vivendo no contexto da nossa civilização, valorizarmos todo esse intercâmbio com a espiritualidade superior, a partir da certeza da realidade da vida do mundo espiritual. E aí, sem dúvida nenhuma, nos vem à tona algo relacionado com a história do Espírito Santo. Lembramos que Bezerra foi atendido por um médium que era homeopata, mas ele era jurista e deputado junto à Assembleia Nacional. E no ano de 1869, Dr. Francisco Leite de Bittencourt Sampaio foi presidente da província do Espírito Santo. E é esse homem quem, na sua juventude, escreveu letras que são adotadas até hoje, porque musicadas por um amigo dele chamado Carlos Gomes. E entre elas, uma canção muito bela e conhecida, principalmente dos mais antigos,
que diz o seguinte: tão longe de mim distante, onde irá teu pensamento? É a canção Quem Sabe. E nós ousamos fazer uma paródia em cima da letra inicial de Bittencourt Sampaio para dizer assim: Senhor, tão longe de ti distante, aqui estamos com um novo pensamento. E a essa altura nos vem à mente uma mensagem magnífica assinada por Bittencourt Sampaio. Era uma reunião do Grupo Espírita Meimei, na cidade de Pedro Leopoldo, no início dos anos 1950, onde se faziam gravações, e a reunião era coordenada por Arnaldo Rocha, o viúvo de Meimei. E num dia ocorre uma belíssima manifestação de Bittencourt Sampaio, onde ele faz uma síntese da trajetória civilizatória de nosso mundo, dos sucessos, dos insucessos, e no final ele diz algo da mais alta importância e que nós vamos resumir com pobreza das nossas palavras, onde ele diz assim: quando os oceanos se tornarem revoltos, as naus estiverem a matroca, os mastros caindo, não vos desespereis, Cristo está no leme. É essa mensagem de certeza na imortalidade da alma que nós espíritas somos detentores, e que nós temos o compromisso de corporificar não só no nosso processo de esforço e de transformação íntima, mas também no contexto do nosso relacionamento com a sociedade e na divulgação do Espiritismo. Porque Emmanuel disse que é esse conjunto que, na verdade, é a maior caridade que nós podemos fazer para com a doutrina espírita. É a sua divulgação. Mas é a divulgação pelo exemplo, e é a divulgação pelas informações, pelos atos concretos de apoio ao contexto da nossa sociedade. Que o Congresso Espírita do Espírito Santo, homenageando a obra de André Luiz e homenageando como tema central a vida no mundo espiritual, possa realmente deixar marcas, e essas marcas fiquem indelevelmente registradas por todos nós, como um dia Paulo escreveu aos Gálatas: trago no corpo as marcas do Cristo. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Obrigado. Muito bem, excelente conferência do nosso querido amigo, irmão Antônio César Perry, ele que também colabora na Web Rádio Fraternidade com o programa 5 Minutos de Evangelho. A vida no mundo maior, o tema central do Congresso, foi abordado por ele. Você acompanhou a palestra A Vida no Mundo Espiritual, expositor Antônio César Perry de Carvalho, conferência ocorrida no dia 5 de abril de 2019, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, promoção Federação Espírita do Espírito Santo, no 14º Congresso Espírita do Espírito Santo. Evento transmitido ao vivo pela Web Rádio Fraternidade.